Nesse vídeo a gente vai ver quais são os principais custos nos quais a gente incorre quando a gente vai comprar um imóvel para reformar e vender com lucro, ou seja, para fazer um house flipping. Meu nome é Ramiro Delgado, eu sou do canal Trade Imobiliário e aproveita para me seguir aqui se você já não segue e ativar as notificações, tá? E também se não me segue no Instagram, depois dá uma olhada lá no @trade.imobiliário. Então, vamos do iniciozinho, tá? A gente vai começar no house flipping, vou comprar um imóvel aqui na minha cidade para reformar e vender. Já vi um bairro legal, sei que tem alta liquidez, vou montar uma rede de captação e vou montar agora, junto com ela, uma análise de viabilidade, que é para ver quanto vai me custar esse house flipping. E a gente sempre diz que um house flipping, por princípio, sempre que possível, deve ser feito via financiamento. Por quê? Porque a gente tira menos dinheiro do nosso bolso, usa o capital de terceiros, que é muito mais barato, pega o financiamento bancário e deixa o nosso dinheiro investido em outro lugar que vai render mais do que esse financiamento imobiliário que é subsidiado. Onde que esse dinheiro vai render, Ramiro? Numa carteira de ações, numa moeda estrangeira, ou às vezes ali numa renda fixa mesmo, quando ela está pagando bem, ou quem sabe até mesmo em outros house flippings, outros investimentos imobiliários que você vai poder fazer simultaneamente. Então, quanto menos dinheiro a gente tira do nosso bolso, melhor em um house flipping. Ramiro, quanto que a gente tira do bolso finalmente? Você às vezes fala em 1/3 do valor do imóvel, dependendo da situação, 40% do valor de compra desse imóvel. Então agora a gente vai ver quais são esses custos, olhando aqui um por um, beleza? Então, primeiro custo no qual a gente incorre em um house flipping é a entrada. Aí é muito legal a gente falar sobre a entrada, que vocês vão perceber que no decorrer da jornada do house flipping de vocês, conforme você vai fazendo outros movimentos de compra, reforma e venda, essa entrada vai melhorando para você, ou seja, conforme o seu score e o seu rating vão melhorando, menos o banco vai te pedir de entrada, tá? Eu consigo fazer house flippings de valor elevado, tá? Valor próximo a 2 milhões de reais e dando 10% de entrada. Talvez no seu primeiro house flipping o banco peça um pouco mais, peça 20% de entrada. Tem casos em que pede-se 20% de entrada, mas isso consegue se reduzir para 15% quando o banco financia o ITBI e o registro, que são outros custos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, em suma, o primeiro custo aqui é a entrada, que vai oscilar ali, vamos dizer, entre 10% e 30% do valor do imóvel. Como é que eu descubro exatamente? Você pode abrir o aplicativo do seu banco e já fazer uma simulação, tá? Depois a gente sempre melhora essa primeira carta de financiamento ali, mas você pode entrar no aplicativo, ou vai em habitação, ou vai em crédito, lá tem uma área onde você simula o valor do imóvel. E com base nessas regrinhas do 40%, você pode até ver qual o valor que você tem para investir e ver se aplica esse determinado valor de imóvel. O que eu quero dizer com isso? Se você vai investir em um imóvel, está mirando no imóvel de 500 mil reais, se você precisa de 40% desse valor de compra como capital, que você vai desembolsar ali, né, ou vai ser o custo seu do flipping propriamente dito desembolsado, você vai precisar de 40% de 500 mil, ou seja, 200 mil reais. Ramiro, eu quero começar com menos, quero começar com mais logo. Faça sempre essa conta dos 40%. Se você vai fazer um imóvel que começa em 1 milhão de reais, você precisa de 400 mil. Se vai fazer um imóvel de 200 mil reais, você precisa de 80 mil reais para começar e assim sucessivamente. Só lembre-se que se for um imóvel de valor muito reduzido, pode ser que precise-se de um percentual maior, porque tem os serviços ali de reforma, tem coisas que são custos fixos ali também na aquisição, que não são necessariamente proporcionais ao valor do imóvel, e sim a metragem e outras variáveis que a gente tem aqui. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro item aqui é a entrada. Se você desses 40% tem 20% para entrada, os outros 20% vão se distribuir ali em reformas, demais custos de aquisição que a gente vai enumerar. Então, como é que eu faço para dar uma entrada menor, Ramiro? Já que você falou que quanto menos eu tiro do meu bolso, mais o meu dinheiro fica investido em outro lugar e melhora o meu house flipping, né? Esse é o conceito do ROI, retorno sobre o valor investido. Você melhora o seu score olhando SPC, olhando Serasa, olhando Boa Vista e vendo se tem ali, às vezes, alguma conta de telefonia de muitos anos atrás que ficou para trás e você nem soube, ou às vezes um cartão de crédito que você com frequência deixa ali
pagar em atraso, tá? Isso tudo vai piorando o seu score e, consequentemente, o banco te vê com olhos ali de quem não é um bom pagador, tá? E você vai reparar que conforme você faz o primeiro flipping, você vai dizer para o banco que vai pagar em 35 anos e, no entanto, dali a 6 meses já vai estar quitando essa dívida, trazendo tudo o valor presente, não vai pagar juros futuros alguns, tá? Só os juros relativos àqueles 6 meses ali de operação, e muitas vezes a gente ainda consegue pular parcelas, a gente vai ver como, tá? Então, você quando faz um movimento e diz que vai pagar em 35 anos e na verdade está pagando esse financiamento em 6 meses, 5 meses, 7 meses, o banco vai pensar assim, poxa, ele é um bom pagador, ela é uma boa pagadora. Vou dar uma carta de financiamento imobiliário melhor ainda, ou vou pedir menos entrada, o banco vai assumir um risco um pouco maior, sabendo que você é um bom pagador ali. Então tudo é uma relação ali de score e rating para ver quanto o banco vai te pedir de entrada. E com o tempo você vai ver, melhorando ali também as taxas de juros, né? O mercado também influencia nisso. Você vai ver que não é raro conseguir uma carta de financiamento dando 10% de entrada. Ou seja, eu já fiz imóveis ali próximos a 2 milhões de reais o valor de compra, em que eu dei menos de 200 mil para poder dar de entrada nesse financiamento, e aí o ROI vai nas alturas. Concorda comigo que se o ROI é o retorno, ou seja, o lucro líquido sobre o valor investido é o denominador. Quanto menos eu tiro do meu bolso, maior é o ROI dessa operação, tá legal? E isso quer dizer que o meu dinheiro está investido em outro lugar, rendendo junto com o meu house flipping e não em contraponto ali, né, indo de encontro ao meu house flipping. Primeiro item foi a entrada, entre 10% e 30% em média, a gente coloca ali 20%. Segundo item, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Bens Imobiliários, não sei exatamente, mas o que importa é saber que é um imposto do qual a gente não consegue fugir, que é cobrado pelas prefeituras, ou seja, é um imposto municipal. O que sim existe como regra é que esse imposto tem que ser entre 2% e 3% do valor de compra desse imóvel. Ramiro, aqui na minha cidade eles cobram muito mais do que 3%. Não é isso. Na verdade, na sua cidade o que pode acontecer é que a prefeitura está avaliando esse imóvel acima do valor que você está pagando. E você consegue recorrer tanto na via administrativa quanto na judicial, e já há jurisprudência ali que diz que você pague de fato o valor do imposto com base no valor da transmissão, já que a base de cálculo tem que ser o fato gerador, que é a transmissão de imóvel, passando de uma pessoa para outra. Então a prefeitura não pode inventar valor de imóvel da cabeça dela. Se a transmissão do imóvel se deu ali, por exemplo, por 200 mil reais, e o ITBI é de 3% na sua cidade, no seu município, não pode cobrar mais do que 6 mil reais ali pelo ITBI. E se o município for 2%, o imóvel de 200 mil reais, 4 mil reais o ITBI. Qualquer coisa diferente disso, você recorre, porque você vai conseguir e já tem legislação favorável a isso. Tá? Então, primeiro foi a entrada, depois foi o ITBI, Imposto Municipal. Terceiro item, avaliação bancária ou escritura. Por que você está dizendo ou, Ramiro? Porque quando a gente faz um financiamento imobiliário, esse contrato com o banco ele tem poder de escritura e é ele que vai a registro. Então você nunca paga as duas coisas, ou é um ou é outro, e são valores similares, tá? A avaliação bancária vai de 800 a 1.950, 2.000 reais ali, não foge muito desse parâmetro, e é o valor mais ou menos de uma escritura quando você compra um imóvel à vista, ou seja, não tem contrato de financiamento, é essa escritura feita no cartório que vai a registro. Você já deve ter ouvido falar que só é dono quem registra. Essa matrícula do imóvel vai ser atualizada de acordo com esse documento, seja um contrato bancário, seja uma escritura. Então esse é mais um item de custo que a gente não pode se esquecer. Tá? Vocês vão até ver a nossa metodologia, que há maneiras da gente pagar menos ali na avaliação bancária, ou tem gente que chama de taxa de engenharia, tudo a mesma coisa. Para você fazer um financiamento imobiliário, emitir um contrato, etc., tem uma taxa ali bancária, e é a essa que a gente está se referindo aqui como o terceiro item, tá legal? Quarto custo, registro. Aí sim você pega o contrato assinado por todas as partes ou essa escritura que foi feita no cartório quando é à vista,
tá? O contrato que eu me refiro é ao banco, o contrato de financiamento, e leva para registro para emitir uma nova ônus reais, a ônus reais atualizada, mudando ali de proprietário. Ou vai ser você se comprou à vista, ou vai ser você alienado ao banco, se você comprou esse imóvel financiado. Assim como um carro às vezes tem alienação, o imóvel é exatamente a mesma coisa. Então esse imóvel tem que ir a registro e a gente estima esse custo aí 1,3, 1,5, 1,7, dependendo muito da localização, mas vamos colocar aí 1,5% do valor de compra, tá? Também é um custo ali que a gente tem cartorário, não tem para onde correr, não tem como você discutir, eu quero pagar mais, eu quero pagar menos, negociar com o cartório é extremamente complicado, eu nunca vi ninguém conseguir baixar nada ali, mas você pode inferir que esse custo vai ser aproximadamente 1,5% do valor de compra. O custo do quê? De registrar em cartório, RGI, Registro Único de Imóveis, é tudo a mesma coisa, mas a gente está falando de pegar ou o contrato bancário ou essa nova escritura aí do imóvel e levar a registro ali para emitir uma documentação nova com o novo proprietário. Outro custo importantíssimo que muita gente se esquece, por incrível que pareça, parcelas do financiamento. Esse imóvel vai ser seu durante o tempo, por mais que a gente tenha a metodologia para pular algumas parcelas, a maioria delas a gente vai pagar, estima-se ali que 6, 7 parcelas, tá legal? Então como é que você calcula isso? Dentro da sua carta de financiamento, ele já tem uma previsão de quanto vai ser a primeira parcela. Ramiro, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Tudo bem, mas em um cenário de 6 meses, ela reduz muito pouco. Então, esse valor que aparecer na sua carta de financiamento é o valor que você vai considerar como uma parcela e vai multiplicar por 6, porque no flipping padrão a gente estima que vai pagar 6 parcelas de financiamento. Ramiro, eu consigo pegar um imóvel logo de cara, quando assino o contrato com o banco. Que bom, você só vai pagar a primeira parcela dali a 30 dias. Mas a gente não pode ser tão otimista no flipping nem tão pessimista. Num cenário realista, a gente diz que vai pagar 6 parcelas de financiamento e enquanto você não tem uma carta de financiamento, hoje, com os juros ali de 15%, 14,5% anuais, se você der 20% de entrada, você pode usar como estimativa 1% do valor de compra. Estou fazendo imóvel de R$1 milhão, minha parcela, vou colocar na estimativa 10 mil. Estou comprando imóvel de 500 mil para house flipping. Quanto que vai ser minha parcela? Coloca na estimativa R$5 mil, 1% do valor de compra se você ainda não tiver essa simulação da carta de financiamento, tá legal? Outra coisa que muita gente esquece, quando você compra um imóvel para reformar e vender, faz no house flipping, durante um curto período ali, 6, 7 meses, esse imóvel é seu. Ou seja, você tem que pagar parcelas do IPTU, tem que pagar o condomínio, tem que pagar água, tem que pagar luz, tá? Então, todos esses custos devem ser contemplados na sua análise de viabilidade. E muitas das vezes esse imóvel, por estar em uma região de alta liquidez, tem um valor de condomínio elevado, uma mensalidade de IPTU também elevada, e nada disso deve ser desconsiderado. Você, no próprio anunciante, ou se você achou esse imóvel antes de ser levado a portal, levado a anúncio, você consegue obter informação ali através de um boleto do condomínio, com o número da matrícula, você vê quanto é a mensalidade desse IPTU e faz uma estimativa de quanto vai ser o custo ali de energia mensal nesse período, tá? Como vai ter só uma obra rolando ali no imóvel nesse período, não vai ter gente morando ali direto, costuma ser próximo daquela taxa mínima de energia ali daquela localização. Legal? Esses custos são relativamente baixos perto do valor do imóvel, perto da entrada, perto da reforma, mas devem ser considerados sim, tá legal? Todos eles somados já são representativos ali. E, no final das contas, se você não considerar, você vai ter uma surpresa de que o seu lucro foi menor do que você imaginou. Vamos para o item seguinte, que é a reforma. Esse aqui é polêmico. Quantos por cento do valor de compra eu uso na reforma? Tá legal? A maioria dos imóveis a gente tenta não passar de 15%. Quando a gente compra um imóvel muito descontado, está muito destruído, a gente pode chegar ali a 20% e ainda assim, na análise de viabilidade, o imóvel continuar viável, tá? Mas é um valor que não pode de maneira nenhuma ser ignorado, porque essa reforma é que vai trazer o imóvel para outra prateleira, essa reforma é que vai elevar o valor de mercado e é o que vai trazer o ganho nesse flipping, você ter comprado um imóvel desvalorizado para reformar e vender em seguida com lucro. Ramiro, se eu não sei ainda o valor da reforma, na análise de viabilidade, você pode considerar
essa premissa ali de não passar de 15%, coloca 12%, por exemplo. Se o imóvel ali é de 500 mil, tá? Você bota 60 mil reais de reforma. Claro, se o imóvel for de uma metragem muito alta, você tem que comprar ele mais descontado ainda para que esse custo se encaixe, mas quando você bater o olho ali no percentual multiplicado pelo valor de compra, você já vai ter uma noção ali de se está fazendo sentido ou não. Se tem um imóvel completamente destruído, de 120 metros quadrados, e o seu orçamento deu 70 mil reais ali, por exemplo, você já vai ver que o valor por metro quadrado não está fazendo muito sentido, que vai ter que ser um percentual mais alto, e pode ser que o imóvel não seja viável. Com essa reforma que ele requer, tudo bem, você parte para o próximo imóvel, não fica nem perdendo muito tempo com ele. Mas essa é uma das principais variáveis de custo que a gente tem dentro dessa composição, beleza? Depois do custo estimado da reforma, a gente faz um breve resuminho do que a gente já incorreu de custos até o presente momento. Vamos lá? Entrada, tá? Que vai ser entre 10% e 30% ali, vamos colocar 20% se você ainda não souber qual vai ser a sua entrada. ITBI, entre 2% e 3%. Como é que eu sei quanto é no meu município? Vai no Google ali, tem essa informação, ela é pública. Tá? Tem município que é 2,5%, 2,7%, mas é sempre entre 2% e 3% do valor de compra. Avaliação bancária ou escritura, não é os dois, sim um ou outro. Coloca aí 1.950 ali, tá? Como 1.800 como média ali, que é o que você vai ter como custo. Registro no cartório, coloca 1,5% como estimativa, se você ainda não souber, do valor de compra, sempre do valor de compra, tá? Parcela do financiamento, você vai colocar 6 vezes 1% do valor do imóvel. Se você não tiver uma carta de financiamento, se você já tiver, você coloca 6 vezes o valor exato dessa parcela de financiamento na sua estimativa. Água, luz, IPTU e etc. Muito fácil de ver, tá? Condomínio, mesma coisa. Você vê o condomínio, se já tiver anunciado esse imóvel no próprio anúncio, assim como IPTU também consta lá. Se o imóvel ainda não foi anunciado, você usou a nossa metodologia de encontrar imóveis antes de virarem anúncio, você pergunta para quem está vendendo esse imóvel, qual é o boleto ali, pede o boleto do IPTU do condomínio, ou com o número do registro do imóvel, da inscrição municipal, você já consegue no site da prefeitura ver quanto custa mensalmente ali o IPTU, e você consegue, através do boleto, ver o valor desse condomínio, tá? Custo estimado da reforma. Se você ainda não faz ideia de como é que estima-se uma reforma, ainda não fez o nosso curso, não conhece o nosso conteúdo, não sabe chegar próximo ao valor ali de reforma só de bater o olho no imóvel, você pode colocar inicialmente ali entre 12% e 15% do valor de compra. Se o imóvel tiver com coisas ali que se aproveitam, às vezes uma elétrica ou uma hidráulica recente, você coloca 12%. Se o imóvel não tiver nada que se aproveita aparentemente, você coloca 15%. Só quando não se aproveitam nem portas, nem janelas, absolutamente nada, é que vai passar muito ali desses 15%, tendendo a 20%. Mas coloca inicialmente 12% do valor de compra como custo estimado de reforma, beleza? Temos aqui o total de custos desembolsados até o presente momento, e a gente vai falar agora de custos que incidem no momento da venda. Ah, Ramiro, por que esses outros custos você vê separadamente? Porque eles não são custos desembolsados, são custos que incidem na venda, eles são dedutores de receita. Vai te custar do mesmo jeito, só que você não precisa ter esse dinheiro separado lá atrás. Você não precisa, desde lá de trás, quando você estima quanto precisa para um house flipping, eu vou ter que pagar a comissão na hora da venda, mas é na hora da venda, você já vai ter recebido um dinheiro ali. Eu tenho que pagar, por exemplo, um imposto de renda de ganho de capital, mas novamente é depois da venda do imóvel. O que a gente viu até agora são aqueles 40%, que é o dinheiro que você precisa ter para fazer o house flipping. 40% do que, Ramiro? Do valor de compra. Lembra? Imóvel de 500 mil, 40% você vai precisar de 200 mil reais. Imóvel de 1 milhão, 40% você vai precisar de 400 mil reais. Esses são os custos desembolsados que a gente viu até agora. Quais são os outros dois principais custos que a gente tem no momento da venda que não precisam sair do seu bolso lá atrás? Você não precisa contar com esse dinheiro. Primeiro, comissão de corretagem. Tá? Ramiro, você pode vender imóvel direto? Pode. Posso fazer um Instagram bonitinho? Eu sou um imóvel aqui no Itaim Bibi, Piriri, Pororó, posso vender direto? Perfeitamente, mas a gente não conta com isso. A gente tem que ser
realista no momento da análise de viabilidade. Então eu prevejo desde lá de trás que vou pagar entre 4% e 6% do valor de venda desse imóvel. Qual é o valor de venda, Ramiro? Aí é um módulo à parte, a gente aprende a precificar imóveis em uma outra aula, em outro momento. A gente não fala agora, estamos falando de custos, tá? Se você não sabe estimar o valor de venda, se você usa anúncios, muita gente do leilão até discute que eles usam anúncios para saber por quanto o imóvel vende. Eu digo que você no anúncio descobre por quanto o imóvel não vende, senão ele não estaria mais anunciado naquele valor. Existe, né, um conteúdo próprio só para a gente aprender a precificar o valor de venda, que é ele que vai dizer quanto eu posso pagar no imóvel ali no custo de aquisição. Mas o que eu quero dizer com 4% a 6%? É a média de corretagem que se cobra. Tem cidades que é 4%, tem cidades que é 6%, tem lugar que é 5% do valor de venda, e você pode colocar como média 5%, porque mesmo nas cidades onde o praxe é 6%, a gente costuma receber uma proposta ligeiramente abaixo do valor pelo qual a gente está anunciando e consegue desenrolar ali com o imobiliário ou com o corretor de pagar um pouquinho menos de comissão por conta disso. Se for 5%, você paga 4%, se for 6%, você paga 5%, e isso quando você não tem a boa surpresa de vender o imóvel direto, aí você não paga nada, você bota no bolso 5% do valor da venda e te digo que é um caminhão de dinheiro, tá? Imagina um imóvel aí de valor de venda de R$1 milhão, 50 mil, 60 mil a mais no seu bolso. Também tem um módulo nosso só para ensinar você a vender o imóvel direto, mas aqui a gente está falando de custos desembolsados e vale considerar também os que são desembolsados no momento da venda. Você não vai ter que ter inicialmente esse dinheiro, mas vai ter que considerar 4% a 6% de valor de venda e 15% de imposto de renda de ganho de capital. Ah, Ramiro, eu tenho isenção porque eu não usei nos últimos 5 anos. Aí vai pagar 0. Mas em boa parte dos flips, se você já vendeu um imóvel e usou essa isenção nos últimos 5 anos, tá? Você tem 180 dias para comprar outro imóvel ali com aquele valor, mas se você não tem direito à isenção, você vai pagar 15% em cima do ganho de capital, que é o quê? É o seu lucro líquido descontado boa parte desses custos aí que você teve. É sobre uma base mínimazinha, mas sim tem que considerar 15% de tributos também na venda. Resumindo os custos que incidem na venda e você não precisa ter desde lá de trás, não contam aqueles 40% ali do valor de compra. Imposto de renda de ganho de capital. Ah, Ramiro, eu tenho direito à isenção, não pago? É 0. E a corretagem na venda, geralmente entre 4% a 6% do valor de venda. Ah, Ramiro, eu vendo direto, eu sou corretor, eu tenho facilidade, eu sei fazer o Instagram bonitinho com as fotos do imóvel, sei viralizar. Também não paga, vai ser 0, mas são custos que podem incidir no momento da venda. Se você não me segue aqui ainda, me siga aqui, canal Trade Imobiliário, e vale a pena também comentar do meu Instagram. Lá eu falo todos os dias sobre house flipping, custos nos quais você incide, como diminuir a base de tributação do ganho de capital. Então dá um pulo lá no Instagram, no @trade.imobiliário, e me segue por lá também. Espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre custos nos quais a gente incide no house flipping, e te vejo no próximo vídeo.